Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Desde já eu quero desejar um feliz Dia das Mães. Você que é mamãe, você que recebeu essa dádiva de Deus, de gerar, de receber a herança de Deus em sua vida. Parabéns, mamãe. Feliz Dia das Mães. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 7 e 8. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Querido Deus, amado Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina por toda a eternidade, nós nos prostramos diante de ti. Nós depositamos no teu altar as nossas vidas e aquietamos os nossos corações. E te pedimos nesta manhã, fala, Senhor, fala através da tua palavra, fala a tua igreja, alcança vidas, que nós possamos, Senhor, avançar na construção desse legado em ti, para ti e por meio de ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de todo o coração, de todo o coração. Costumamos olhar para as pessoas e defini-las quem elas são pela sua aparência, pela roupa que ela está vestindo, pela grife, pelo carro, pela marca do carro que ela está andando, que ela possui, pelo que ela aparenta ser. Aquilo que os nossos olhos aceitam, esse é o padrão. E essa é a pessoa correta, esse é o padrão e essa é a pessoa correta. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Jesus irá centralizar a fala dele exatamente no coração, onde se concentra toda a estrutura do pensamento humano, e é exatamente aonde Jesus vai centralizar a fala dele. É quando ele diz: esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Mateus capítulo 15, versículo 14 e 15. Jesus responde: vocês ainda não entenderam? Vocês estão tanto tempo comigo e não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. É muito sério, é muito sério. Jesus disse: vocês não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículos 17 e 18. Porém, o que se percebe é que Deus chama a nossa atenção para o núcleo do coração do homem.
É como se a nossa percepção de existência nos levasse para o centro da criação. Vou repetir de novo, tá? O que se percebe é que Deus nos chama a atenção para o núcleo do coração, para o núcleo do coração do homem. É como se a nossa percepção de existência nos levasse, nos conduzisse para a centralidade da criação. A responsabilidade que eu devo ter em todos os âmbitos e áreas da minha vida irá depender dos meus pensamentos, das minhas reações, negação ou aceitação. Tudo nos leva a crer que o olhar de Deus está atento à intenção do coração. Tudo nos leva a crer que os olhos de Deus estão atentos à intenção do coração. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nesta manhã é a rejeição de Deus. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belamita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Estamos diante de um quadro de rejeição. Saul havia desagradado a Deus, e nesse momento Deus está chamando a atenção do profeta Samuel. Até quando? Até quando, Samuel? Você terá pena de Saul se eu o rejeitei como rei de Israel? É necessário salientar que quem rejeitou Deus primeiro foi Saul. Foi Saul que rejeitou a Deus primeiro. Foram as suas decisões precipitadas que se configurou uma rejeição a Deus. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Há de se entender, quando rejeitamos a palavra de Deus, estamos rejeitando o próprio Deus. Precisamos entender que quando eu evito a palavra, quando eu não busco a palavra, quando eu desprezo a palavra, quando eu estou rejeitando a palavra, eu estou desprezando, eu estou rejeitando o próprio Deus. Você vê que coisa séria? E essa não é uma teologia abstrata de Deus, ou seja, não é algo que está separado de Deus, mas um relato de sua sensibilidade quanto ao pecado humano. Precisamos parar e desconstruir todo um pensamento de um Deus que somente é bondoso. Sim, ele é bom, ele é bondoso.
Um Deus que somente é misericordioso. Sim, Ele é misericordioso, mas também precisamos entender que esse Deus que é bom, que é misericordioso, Ele é santo e Ele é justo. Precisamos trazer isso para o nosso coração, precisamos trazer isso para o nosso tempo sozinho com Deus, precisamos trazer isso quando estivermos meditando na sua palavra, precisamos trazer isso para a nossa vida relacional, para a nossa vida profissional, para o nosso meio relacional, para dentro da minha casa, para dentro da igreja que eu faço parte, que eu me congrego. Precisamos entender de uma vez por todas que quem quebra princípios é quebrado por eles. Então eu me tremo todinho. Eu me tremo todinho quando eu vejo alguém que é chamado por Deus. Alguém que Deus tem um propósito tremendo na vida dessa pessoa. E essa pessoa foge. Essa pessoa, ela rejeita a palavra. Ela rejeita a presença do Senhor. Ela quebra princípios. Claro, começou a rejeitar a palavra, ela já está quebrando princípios. Eu me tremo todinho. Eu me tremo nas bases, porque de Deus ninguém zomba. Com Deus ninguém brinca. Quantas vezes nós já rejeitamos a Deus? Quantas vezes pulamos a cerca e fomos para distante de Deus? Pecamos, perdemos o alvo. E o interessante disso tudo é que na maior cara de pau, eu ainda pouso de bom samaritano. Estou me afastando, estou fugindo e não tenho consciência do perigo que estou correndo. Então, nesta manhã, Deus está olhando para o seu coração. Nesta manhã, Deus examina meu coração. Nesta manhã, especificamente nesta manhã, Deus está olhando para dentro de você. Está esquadrinhando os seus pensamentos. Está sondando o seu coração. O que é que você tem para oferecer a Ele nesta manhã? O que será que eu tenho para oferecer a Ele nesta manhã? São nas mínimas coisas que fazemos que fará a diferença para Deus. São nas pequenas coisas que eu serei provado por Deus com o propósito de receber a devida aprovação da parte dEle. São nas pequenas coisas que eu sou provado por Deus com o propósito de receber a devida aprovação dEle. E quando não meditamos na palavra de Deus, e quando não paramos para examinar nosso coração, somos precipitados. Fazemos coisas que muitas vezes damos um jeitinho para voltar atrás, mas existirão coisas, atitudes precipitadas, que não teremos como voltar atrás. Voto, amado, não se pode voltar atrás. Se você tem feito voto a Deus, cumpra os seus votos. Agora pondere, pense, analise se realmente você será capaz de cumpri-lo, de cumprir o voto. Você precisa saber que Deus é um Deus de princípios e que não devemos quebrar princípios. Precisamos guardar as entradas do nosso coração. Não podemos ser precipitados. Não podemos ser pessoas que não param para ouvir. Precisamos ficar atentos a tudo e a todos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Filipenses capítulo 4, versículos 7 e 8. O que você tem pensado? Aonde você tem concentrado os seus pensamentos? Para onde estão levando os teus pensamentos? Olha, uma coisa bacana, uma coisa que eu não vejo como uma coisa maléfica, que são as redes sociais. Não vejo, para quem sabe usar. Porque se você quer ter um bom negócio, se você quer fazer investimento nos seus talentos, na rede social ou nas redes sociais, você encontra todo tipo de ferramenta para você se capacitar. Porém, se você não parar, se você não ponderar, se você não tiver cuidado com as suas atitudes, e ainda mais com as suas reações, você vai destruir a sua vida. Quando estou com o meu pensamento firmado em Deus, o que é que acontece? O que eu anseio, o que eu sonho, o que eu desejo, é que tudo que venha, tudo que bata a minha porta, seja de Deus. Toda provisão, eu quero receber a provisão de Deus. Minha intenção central é agradar a Deus. O firme fundamento da minha fé é estar com Ele, é estar nele, é estar se movendo por Ele. Por quê? Porque os meus pensamentos estão nele. Eu estou com os meus olhos fitos nele. Por quê? Quando eu fizer isso, quando a minha vida estiver enquadrada, estiver centralizada, fundamentada nele, o que acontecer na minha direita, o que acontecer na minha esquerda, o que acontecer na minha volta, será resultado da minha vida para com ele. Será resultado da minha frutificação nele, porque sem ele nada eu posso fazer. Eu preciso estar nele para frutificar. Agora, interessante é que quem percebe os primeiros frutos não é você, não sou eu. São as pessoas que estão à nossa volta. Elas percebem se você está frutificando ou não. E muitas vezes você nem percebe. Você está fazendo algo porque você quer fazer com excelência. Então você faz. Mas as pessoas olham para você e veem que a sua vida não é mais a mesma. Que você é outra pessoa. Que você não é mais uma pessoa temperamental. Que você não é mais uma pessoa explosiva. Você agora é uma pessoa mansa. Você agora é uma pessoa que sabe ouvir. Você é uma pessoa que sabe se comportar onde você chega. Por quê? Porque a sua intenção central é agradar a Deus. É para isso que você tem fé, amado. É para isso que você recebeu uma partícula de fé. Para que você possa agradá-lo. Porque se você não encontrar testemunho que agradou a Deus, aí vai ficar difícil, vai ficar delicado. Porque Enoque recebeu testemunho de ter agradado a Deus, e Deus o tomou para si. E haverá um dia, haverá um tempo e um dia, que Deus nos tomará para Ele. Seja na volta de Jesus, ou seja, quando cumprirmos a nossa missão aqui na terra, Deus vai nos tomar para si. Mas antes dele nos tomar para si,
eu preciso me examinar. Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. Porque se eu pensar, eu estou fazendo a coisa alavantê, e que não tem ninguém olhando, estou redondamente enganado. Estou me enganando, né? Estou enganando a mim mesmo. Porque o primeiro que está com os olhos sobre você é o Senhor. Ele ainda diz mais: e sobre as minhas vistas eu te dou conselho. Eu te aconselho. Estou caminhando contigo e estou te dando conselhos. Mas você faz de conta que não ouve. Mas Ele continua cuidando, continua te dando livramento, dizendo: eu te amo. Você é muito precioso. Você é muito preciosa para mim. Ele continua dizendo. Então, a intenção central, a minha intenção central é agradar a Deus, é caminhar com Ele, é ser totalmente dele, sem reservas. Segundo ponto, Deus vê o coração. Veja aí, versículo 7, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quando Samuel viu Eliabe, pensou consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Quando ele colocou os olhos sobre ele, ele disse: está aí, esse é o homem, esse aí é o ungido de Deus, eu tenho certeza. Mas não é assim que funciona. Olha, Samuel era um profeta, mas um profeta de know-how. Samuel não era um profeta que andava com profetadas não, meu amado. Samuel era o profeta de Deus, que foi separado dentro da madre da sua mãe. Ana pediu Samuel para Deus, para devolvê-lo para Deus. Ana chorou, Ana foi humilhada, mas Ana foi honrada. Por quê? Porque Ana conhecia o princípio da honra. Você já está embriagada? Ana levanta a cabeça. Quem era? O sacerdote Eli. Não, meu senhor, a sua serva não está embriagada. A sua serva não bebeu vinho forte. A sua serva está atribulada de coração. Que honradez. Que conhecimento de Deus, que mulher quebrantada, que mãe foi Ana, e Deus entregou Samuel. Samuel desmamou, Ana cuidou do Samuel. Depois dele ter desmamado, Ana devolve ele para Deus, e Ana teve outros filhos. Que mãe foi Ana. Uma mulher temente a Deus, uma mulher que conhecia princípios, que sabia que não podia quebrar princípios. Mas, quando Samuel olha para Eliabe, ele diz: está aí, está diante do Senhor o seu ungido. Mas, amados, não é como nós queremos. Não funciona como nós gostaríamos que funcionasse. A escolha não é sua, a escolha não é minha, a escolha é de Deus. Quem escolhe é Deus, quem institui é Deus, quem abre a porta é Deus, quem fecha a porta é Deus. Quem dá a vida é Deus, mas também quem mata é Deus. E muitas vezes nós esquecemos desses princípios, estamos da nossa maneira servindo a Deus,
e parece que estamos servindo um Papai Noel, aquele velhinho de barba branca, com dificuldades de andar, dizendo: olha, me adore, olha, venha para minha casa, olha, se entregue a mim. Não é assim, amado. Não funciona dessa maneira. Por mais que eu queira ir por um caminho, e Ele me dá o livre-arbítrio, mas mesmo dentro do livre-arbítrio, o desfecho da história sempre será deferida pelo Deus Todo-Poderoso. O veredicto final, a última palavra, é o Senhor quem dá. A última palavra vem do Senhor. Nós costumamos ver um estereótipo, uma ideia, um conceito que se estabelece como padrão. E erramos feio, pisamos na bola, e muitas vezes nessa pisada de bola caímos. Mas quando nos levantamos até que vai bem. E quando não conseguimos nos levantar? E quando nos frustramos? E quando não vigiamos? E essa pisada na bola trouxe consequências desastrosas. Eu não consigo mais me levantar. Mas a palavra do Senhor diz que se o justo cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor levantará. Por quê? Porque o Senhor está olhando o coração do justo. O Senhor está sondando o coração do justo, a intenção do coração do justo. Mas Deus, o Senhor, o Criador de toda a existência, Ele não olha para a sua aparência, Ele não olha para a sua homilética, para a sua exegética, para as suas técnicas de falar em púlpito, de falar em público. Ele vê seu coração. Agora, claro que você não vai fazer nada, mas é nada, para Deus relaxadamente. Você tem que fazer com esmero. Você tem que se capacitar, buscar capacitação nele, para que você possa dar o melhor para Ele. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde tiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Você lembra que eu falei lá atrás que Jesus ia centralizar a sua fala no coração? É Jesus falando em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Jesus diz que aonde estiver o meu tesouro, aí também estará o meu coração. Minha família, minha esposa e meus filhos, para mim, é um tesouro de Deus. Então, onde é que está o meu tesouro? Está aqui perto de mim. Meu coração também está aqui, querendo o melhor, provendo o melhor. Porque o meu papel é o papel de sacerdote. As melhores intenções do meu coração vai para esse tesouro. A igreja do Senhor, eu tenho que pastorear com excelência, porque um tesouro de Deus, confiada, conferida às minhas mãos. O meu coração está ali naquele tesouro. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que me encher da sua presença e buscar discernimento nele, para que eu possa conduzir o rebanho que Deus colocou nas minhas mãos. O que eu tenho percebido nestes 20 anos de vida cristã é que Deus
não nos divide com ninguém. Você sabia? O que eu tenho percebido nesses 20 anos de vida cristã é que Deus não nos divide com ninguém. É tão sério, amado, é tão sério caminhar com Deus, que na sua própria palavra está escrito que é preferível que eu não conheça, porque eu não conhecendo, eu vou levar umas chicotadas a menos. Isso não quer dizer que eu não serei punido. Aquele que conhece será mais açoitado, mas também aquele que não conhece não ficará imune, também será açoitado, agora menos do que aquele que conhece. Você vê como é sério isso? Eu prefiro conhecer, mas eu prefiro conhecer e me submeter. Haverá um momento que a minha carne fará de tudo para que eu não me submeta a Deus. Mas eu vou dizer a ela, fique aí quietinha, se alimente com seu ego, que eu vou aqui agradar a Deus. Eu prefiro agradá-lo. Não há possibilidade nenhuma, segundo a vontade soberana de Deus, para que haja qualquer vestígio, mas qualquer vestígio de outro lugar ocupado dentro do seu coração. Não. Você entendeu? Não existe possibilidade nenhuma que haja vestígio, nem pensamento de ter outro lugar dentro do seu coração, Deus no trono e outra pessoa sentada no trono. Se você está com mente dividida, e se você está passando por isso, trate de se resolver. Mas pastor, como é que acontece isso? Primeira coisa, quando você não se submete, como você só se submete ao seu ego. Quando você coloca as coisas em primeiro lugar. Quando Deus não é a primazia da sua vida. Quando Deus não está na centralidade dos seus passos. Só existe um lugar, e esse lugar é de Deus. Creio eu que não é mais uma luz amarela, piscando e dizendo para você, cuidado, 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 o sinal vai fechar. Não, creio eu que não seja mais um sinal amarelo. Eu creio que já é o sinal vermelho, apontando morte, morte, morte. Você já fez tudo o que você queria fazer. Você já transgrediu. Você já usou de todas as suas possibilidades que você podia usar. Agora arrependa-se ou morra. É muito sério. Saul reconheceu que transgrediu, que pecou contra Deus, mas existe um atenuante muito forte nisso tudo, que parece algo simples, mas não é, pelo contrário, é muito grave, é gravíssimo. O braço que Saul se apoiava não era o braço do Senhor, era o braço de Samuel. Ele reconhece que transgrediu, ele reconhece que pecou, mas existe um atenuante que parece ser simples, mas não é, é muito grave, é gravíssimo. O braço que Saul se apoiava não era o braço de Deus, não era o braço do Senhor, era o braço de Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24 e 25. Então Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você, Samuel, falou. Porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. A quem foi que Saul pediu perdão? Foi a Samuel, amado. Ele não pediu perdão a Deus. Ele reconhece a transgressão. Ele reconhece que pecou. Ele reconhece a motivação do pecado. Mas ele se apoia, ele continua se apoiando no braço de Samuel.
pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, que você, Samuel, foi as palavras que você falou que eu transgredi. Agora, claro, Samuel, você falou as palavras de Deus, do Senhor, porque temi o povo, ó a motivação, temi o povo e dei ouvido à voz deles, mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Ah, Samuel poderia perdoar o pecado dele? Sim, poderia sim, mas Samuel não poderia ser o primeiro na vida dele. Você viu uma pessoa que diz, você precisa perdoar fulano de tal, e a pessoa cheia de ódio, encolerizado, diz, eu não sou Deus para perdoar, ele vai pedir perdão a Deus. Não, amado, não, você tem que pedir primeiramente perdão a Deus, e depois você tem que pedir perdão ao seu algoz. Espera aí, ao meu algoz? Ao meu inimigo? Sim, porque quando nós não perdoamos, nós ficamos presos à nossa mágoa, o nosso ódio, ficamos amarrados e vamos morrendo dia após dia. É como se você bebesse um veneno e esperasse a hora de morrer. Saul confessa o seu pecado, admite o problema básico. E qual foi a motivação do seu pecado? Como já disse, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. E sabe o que é que eu tenho prestar atenção? Que esse medo, que esse temor, ele vem por várias estradas, por vários caminhos, de vários lados. Pode se apresentar na vida do crente de várias formas. Como por exemplo, você pode temer em falar do amor de Deus, você pode ter temor de falar do amor de Deus, e você percebe que o Espírito Santo está dizendo, abre a boca, fala do meu amor, fala do amor do teu Criador, do teu Salvador, e você começa a se tremer, você gela, é como se você ficasse neutralizado ou neutralizada. Por quê? Porque você tem temor, você tem medo, e você finda não falando. Pode ser também na área da fidelidade a Deus. Seu coração para você é uma pessoa fiel a Deus, mas nas suas práticas do dia a dia, você tem sido infiel a Deus. Por quê? Porque mediante as pessoas que estão no seu meio relacional, você tem vergonha, você tem medo de dizer que é fiel a Deus, e com sua desobediência, com sua fala, com sua promiscuidade, você não é fiel a Deus. Mas para você é fiel a Deus, mas você não demonstra na prática. O mais maravilhoso de tudo isso é que temos o direcionamento na palavra de Deus para nos impulsionar e lançar fora o medo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18 e 19. Precisamos fazer uma escolha. Precisamos fazer uma escolha todos os dias, amados. Negar-se, pegar a cruz e seguir a Jesus. No dia que eu não fizer isso, sabe o que é que vai acontecer? No dia seguinte eu não farei também, porque não aconteceu nada, nada mudou. Então, eu deixo de ter essa prática, porque estou vivendo uma vida arregalada,
E posso viver sem estar levando cruz, estar levando peso. O que é o peso? É quando eu estou me negando, é quando eu não estou falando determinadas coisas, é quando eu não estou vendo determinadas coisas, é quando eu não estou sentindo determinadas coisas, é quando a minha vida está totalmente centralizada naquilo que Deus está falando para mim. Se Ele manda eu ir para a direita, eu vou. Se Ele manda eu ir para a esquerda, eu vou. Se Ele manda eu voltar, eu volto. Se Ele manda eu ir para frente, eu vou. Aí sim, isso exige o quê? Exige renúncia. Exige de você renúncia. E muitas vezes nós sabemos o que fazer, compreendemos que temos que fazer, mas não fazemos. Por quê? Porque o medo se apodera de nós, ou a incerteza, ou a insensibilidade, ou eu prefiro não ter nenhum desses itens. É simplesmente porque eu não quero me submeter. Amém. Deus lhe entrega o livre-arbítrio. Porém, você irá prestar conta desse livre-arbítrio. As pessoas pensam que o livre-arbítrio, eu posso fazer o que quiser. Sim, você pode fazer o que quiser, que nem Deus vai obrigar você a fazer. Mas você vai sim prestar conta desse livre-arbítrio. Porque Deus é soberano e Deus é Senhor e Mestre, Criador, onipotente, onisciente e onipresente. Esse é o Deus que eu estou falando dele nesta manhã. Não estou falando de religião não, amado, viu? Não estou falando de religião nem de placa de igreja. Estou falando do Deus Todo-Poderoso. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É uma prerrogativa. No entanto, se você não crê, você já está condenado. Eu já estou condenado. Se eu não recebo absolvição, se eu não quero ser absolvido, isso quer dizer que eu prefiro ficar preso, trancafiado, amarrado pelo diabo e condenado. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 10. Conclusão. 1 Samuel capítulo 16, versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. E passaram os 7 filhos de Jessé perante Samuel, e o Senhor não escolheu nenhum deles. Samuel perguntou para Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Permita-me falar uma coisa para você. Você que foi chamado por Deus, você que está sendo chamado ou chamada por Deus para um propósito excelente, para uma obra específica, saiba de uma coisa: enquanto você não chegar, enquanto você não vier, ninguém se sentará à mesa. Receba nesta manhã. Você precisa dar um passo à frente.
Você precisa entrar no processo de transformação, no processo de santificação progressiva, para que você venha se apropriar de tudo aquilo que Deus já tem preparado para a sua vida. Então venha, se apresse, porque ninguém se sentará à mesa até que você chegue. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29, versículo 11 a 13. De todo o coração. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração. Que você entenda uma coisa: você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Feliz Dia das Mães e que o Senhor te abençoe.